volta aqui com o Bastidores do Poder para receber agora o presidente do Camprev, o Marivaldo. Marionaldo, desculpa. Mas é o seguinte, Marionaldo, você vai tomar pedrada aqui, que a Rose já te avisou, né? Porque esse negócio de ficar tentando mexer com a aposentadoria, o povo tá bravo. Muito bom dia. Bom dia, Zezé. Bom dia, Rose. Olha, Marionaldo, primeiro agradecer para você, né, que a gente acabou te chamando assim de última hora para entrar no programa. Obrigada pela tua voluntariedade em estar aqui, mas é porque os servidores estão em pé de guerra, preocupados com esse projeto que vai ser hoje debatido em audiência pública e que cria aí a aposentadoria complementar. Primeiro, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes e até para os servidores que estão nos ouvindo o que é esse projeto e por que é necessário esse projeto. Primeiro, bom dia a todos os ouvintes da Rede Band. Quero agradecer aqui a oportunidade para poder fazer os devidos esclarecimentos. O regime de previdência complementar, ele já é obrigatório desde 1998 e os órgãos públicos nunca deram tanta importância a isso, né? Com a emenda 20, já era obrigatório o regime de previdência complementar para os órgãos públicos. Uns tinham, outros não, mas era facultativo. Com a emenda constitucional 103, aprovada em 2019, ao final do ano de 2019, o regime de previdência complementar, ele passa a ser obrigatório para os órgãos públicos. Então, ele veio no bojo da emenda constitucional 103. Lá já estava estabelecido que os órgãos que detêm regime próprio de previdência complementar, que é o caso do Camprev, aqui em Campinas, né, a cidade, os municípios, o estado, que tem regime próprio, já estava estabelecido que teria 24 meses, a partir da aprovação da emenda constitucional, em implementar o regime de previdência complementar. E o nome, regime de previdência complementar, ele já elucida essa relação que tem com o servidor. Trata-se de um regime de previdência que complementa a aposentadoria dos servidores. Só que... Isso, vai explicando. Uhum. Só que ele também estabelece outras questões que vieram também com a reforma da Previdência. A partir do momento que o município de Campinas implementar o regime de previdência complementar, estabelece no município, para quem ingressar a partir do momento de implementar o regime de previdência, o teto do funcionalismo. Hoje, o teto do funcionalismo para o município de Campinas é a remuneração do prefeito. Então, hoje está no patamar de R$ 23.246. Esse é o teto do funcionalismo. O teto do funcionalismo ou do benefício da aposentadoria ou pensão? É o teto do funcionalismo. O servidor que mais recebe hoje, ele só pode receber aquilo que é remunerado para o prefeito, que é o valor de R$ 23.246. Isso é um teto. Agora, nós temos também uma categoria que ela tem um outro teto, que é a categoria dos procuradores municipais. O teto para eles é outro, é 95% do procurador-geral do município. Isso, no município de Campinas, o teto para os procuradores, que é uma categoria composta aí de 150 servidores, é um teto de 35.462. Nós não estamos mexendo. Você não está mexendo, não vai mudar para quem já está trabalhando, ou seja, vai mudar só para quem ingressar após aprovação e sanção da lei. E o teto que vocês estão fixando é o teto do INSS, é isso? Isso. Com a implementação do regime de previdência complementar, a partir do momento de aprovado, o que nós estamos levando para a Câmara Municipal hoje? Nós estamos pedindo autorização, o município está pedindo autorização para a Câmara Municipal para autorizar a implementar o regime de previdência complementar no município de Campinas. A lei, ela está pedindo isso à Câmara Municipal. Aí depois que autoriza a Câmara, nós teremos que implementar o regime de previdência complementar. Qual vai ser o público que vai alcançar esse regime de previdência complementar? O público
que ingressar no serviço público após a aprovação do regime de previdência complementar. Ele não mexe na minha vida hoje, não mexe para quem está hoje. Mas, a partir do momento de implementar o regime de previdência complementar, um regime autônomo, inclusive, ele passa a estabelecer um novo teto para quem ingressar no funcionalismo. Se você, Rose, a partir do momento que implementar o regime de previdência complementar, você prestar concurso para o município de Campinas, você já vai estar sabendo que o seu teto de vencimento será o teto do INSS, que hoje está no valor de R$ 6.433. Não afeta, em hipótese alguma, o servidor que ingressou hoje no serviço público. As regras estabelecidas para ele já estão dadas, é um direito adquirido. Agora, na hora que a Câmara aprovar o regime de previdência complementar, que vai ser debatido hoje, e depois que a gente implementar o regime no município, não é automático. A Câmara autoriza e nós vamos ter que depois fazer todo um ajuste para poder implementar no município de Campinas. Isso demora um tempo, por quê? Quem que estabelece as regras do regime de previdência complementar no país? É a Previc. Então, eu tenho que me submeter à Previc, o plano de custeio disso, o plano de benefício para esse servidor, e eles aprovando, aí implementa no município de Campinas esse regime de previdência. Quanto tempo, Marionaldo, leva isso, assim, a votação deve ser em breve, né? Hoje é uma audiência, e aí, uma vez aprovado isso, quanto tempo vocês estimam que vai levar para a implementação, para começar a valer? Sendo bastante otimista, com a aprovação da Câmara agora, que nós temos prazo, inclusive, para poder aprovar isso, viu? O prazo fatal, conforme a Constituição estabeleceu, é até dia 13 de novembro agora. Todos os regimes próprios têm que aprovar o seu regime de previdência complementar. Uma vez aprovado, aí tem todo um processo de licitação para poder contratar a empresa de regime de previdência, que é um regime fechado. Isso demora, a gente imagina aí que mais um ano a gente consegue implementar o regime de previdência complementar no município de Campinas. Agora, Mas você não acha que está atrasado demais, Marionaldo? Porque dia 13 de novembro nós estamos falando... Nós estamos falando agora, mais uma semana de prazo. Sim, a gente com certeza, nós estamos no limite, porque ele vai ter uma audiência hoje e depois vai ter as plenárias de audiência na Câmara Municipal para poder aprovar o regime de previdência complementar. A gente vai extrapolar um pouco a data, depois o município de Campinas vai ter que se justificar ao Tribunal de Contas do município, ao Ministério da Previdência, o porquê que atrasou. Por que atrasou? É porque a gente estava num processo de construção dessa plataforma do regime de previdência. Não é simples, a gente precisou contar aí com uma consultoria para poder nos ajudar, e aí esse prazo para nós ficou apertado. Mas a gente imagina que... E outra coisa, esse modelo de regime de previdência complementar, ele não tem muita inovação nisso. A Previc, que é o órgão regulador do regime de previdência complementar no país, ele já tem um modelo. Nós só nos submetemos ao modelo estabelecido para eles para implementar aqui no município de Campinas. Marionaldo, o que eu preciso saber é o seguinte: você está mandando para um servidor que vai entrar na prefeitura a partir da aprovação dessa lei. O quanto que ele tem que contribuir para que o salário dele fique acima de R$ 6.400. Tem escala, tem tabela, como que vai ser isso? Então, o servidor que ganhar, né, a partir do momento que é implementado o regime de previdência complementar, a alíquota é a mesma, é 14% que eu contribuo. Mas ele só vai contribuir até o teto do INSS. Então, se ele ganha R$ 10.000, ou o servidor que ganhar R$ 10.000, por exemplo, ele vai contribuir para o regime de previdência, para o regime aqui do Camprev, 14% do vencimento dele, em cima de 6.433.
Agora, se ele quiser falar assim, mas eu quero manter minha qualidade de vida, eu quero, pensando na minha aposentadoria, auferir ao longo da minha vida funcional uma remuneração mais adequada. Aí ele vai ter que aderir ao regime de previdência complementar, contribuir para esse regime, que é um regime de capitalização, e ao contribuir com isso, ele vai verificar qual é o plano de benefício que ele quer para poder garantir os vencimentos dele depois, quando ele se aposentar. Então, vocês vão ofertar vários planos. Qual que é o mínimo e qual que é o máximo? Você tem já isso ou não está estabelecido ainda? Isso daí vai depender, assim, uma coisa eu posso dizer para você. A partir do momento que a gente implementar o regime de previdência complementar, só vai fazer parte do regime de previdência o servidor, vai fazer parte do regime o servidor que aderir, né? Sim. É facultativo. O servidor vai falar assim, eu quero aderir ao regime de previdência complementar. Se ele ganhar acima de R$ 6.400, que é o teto do INSS, vai ser apresentado para ele um plano de benefício, onde ele poderá colocar e a municipalidade colocar um por um. É um por um. Então, se ele fizer a opção de um plano de benefício de, digamos, R$ 1.000, ele fala assim, olha, o plano de benefício que eu escolhi é R$ 1.000. O município vai poder colocar R$ 1.000 para ele. É uma paridade de um por um, limitado até 8,5% do vencimento dele. Esse é o teto máximo que o município pode investir com relação ao regime de previdência complementar. Está isso na lei, inclusive. Tá. Assim, eu achei que a Prefeitura de Campinas já tivesse isso. O Estado já tem há muito tempo, né? Esse regime complementar. Então, assim, se é obrigatório e está previsto isso na Constituição desde a reforma previdenciária, por que existe relutância do servidor de Campinas? O que daria para fazer diferente? Se é mais ou menos igual? Eu imagino, Zezé, que é uma coisa nova para nós, funcionalismo público. Você falou, o Estado já tem, com certeza, mas aqui no servidores públicos é uma coisa nova. Houve sempre um posicionamento dessa questão de complementar, de oposição a isso, mas agora, com a reforma da Previdência, ela não dá opção para nós. Primeiro, não tem opção, não está consultando a gente. O Tribunal de Contas já está acompanhando par e passo das medidas que a gente está tomando. Ele já nos notificou se a municipalidade está tomando as medidas para implementar o regime de previdência que passou a ser obrigatório. Independente se o servidor ganha acima do teto ou não, nós temos que implementar o regime. Então, essa resistência é um pouco mais de desinformação e as pessoas estão achando que vão afetar. Para quem está hoje no serviço, o regime de previdência complementar e não vai afetar o direito adquirido desse servidor que está instalado hoje. Ele, como eu disse, é um regime de previdência que ele anuncia para quem ingressar a partir do momento da instalação desse regime de previdência. Então, e aí ele vai estabelecer parâmetros, né, para quem ingressar a partir desse momento. Então, não afeta esse servidor. Esse servidor hoje... Agora, há uma desinformação com relação a isso e uma oposição mesmo à reforma da Previdência, mas isso não... Passou o momento, né? Passou, esse trem já passou. Agora, Marionaldo, hoje nós temos quantos aposentados na prefeitura? Qual que é o valor aí que você gasta por mês e qual que é a previsão do cálculo atuarial para a gente poder, ao longo do tempo aí, como que vai ficar esse caixa do Camprev? Então vamos lá, Rose. Primeiro, com relação ao número de servidores hoje, entre ativos e inativos no município de Campinas, nós estamos falando de 25.061 servidores. Nós somos hoje na prefeitura, entre ativos, inativos e pensionistas, nós somos um conjunto de 25.061 servidores. Desse conjunto de 25.061 servidores, nós temos 11.150 aposentados e pensionistas. De 25.000, 11.150 são aposentados e pensionistas. A diferença disso são os servidores que estão na ativa, que estão
trabalhando hoje na ativa, que não estão aposentados. Uhum. E o custo hoje dessa folha de 11.150 servidores entre aposentado e pensionista é uma folha aqui do Camprev, 73 milhões e meio por mês. 73 milhões e meio por mês. Então, lógico que esse regime de previdência complementar ele não vai afetar esse conjunto de servidores. É uma questão que vai ser tratado na hora de implementar é para quem ingressar no serviço público. Então, esse Marionaldo, se não fizesse... Oi, vai, Zezé. Marionaldo, assim, eu olhei, eu vi que a proporção entre o pessoal da ativa e aposentado, assim, ela tá próxima. Isso sempre foi assim? Ou essa aproximação, ela vem ocorrendo nesses últimos tempos? Ô, Zezé, ela cresceu, sobretudo, nos últimos 5 anos. Há uma corrida que é natural dos servidores, em face da reforma da Previdência, os servidores, antigamente, como eu já falei para vocês, antigamente o servidor pensava 2 ou 3 vezes antes de se aposentar. Com a reforma da Previdência e com essa discussão que a reforma trouxe, aí os servidores passou a não se preocupar em 2, 3 vezes. A primeira coisa que ele pensa hoje é se aposentar. Então, hoje nós tivemos uma corrida muito grande de servidores para que implementaram o direito deles à aposentadoria e nós tivemos, sobretudo nos últimos 5 anos, uma crescente. Eu, quando assumi aqui o Camprev, em 2018, a minha folha aqui de aposentado era na ordem de 50 milhões de reais mês. Nesse período que eu estou aqui desde 2018, a folha subiu para 73 milhões de reais. Isso é quase 50%. Exatamente. Mas isso é um direito do trabalhador, eles implementaram o direito. Nem estamos falando disso, né? Nem estamos falando do direito, não, mas só de ver isso daí, como houve esse crescimento aí rápido, contribui, assim, sobremaneira para o desequilíbrio ficar ainda maior, né? Menos gente contribuindo e mais gente recebendo. Se você se recorda, Zezé, e a Rose também, em 2019, naquele nobojo, antes da reforma da Previdência, o Camprev e o governo já sentia nas contas públicas a questão previdenciária nas contas públicas. E naquele momento nós tivemos de tomar algumas medidas. Se você se recorda, nós estabelecemos no município de Campinas um plano de sustentabilidade previdenciária, onde a municipalidade entrou com um aporte de bens, direitos e ativos para poder diminuir esse déficit. Pois bem, nós já fizemos a primeira parte disso e nós conseguimos transferir de um fundo que é deficitário para um fundo superavitário 7.300 vidas. E a prefeitura tem aportado regularmente os bens, direitos e ativos. Isso diminuiu o déficit do município de Campinas com a questão previdenciária, que era no valor de 650 milhões de reais de déficit, ele diminuiu em 350 milhões de reais o déficit. Mas aí você falou assim, mas vamos transformar esses números aí. Eu também disse para vocês em algum momento que o valor presente hoje que o município precisava para poder arcar com as aposentadorias de quem está aposentado, de quem vai aposentar, ela precisava de 27, 28 bilhões de reais para poder honrar as aposentadorias. Quando nós fizemos o plano de sustentabilidade, a primeira parte, que foi aportado bens, direitos e ativos, nós reduzimos o déficit atuarial, que era de 27 bilhões de reais, para 10 bilhões e 400 milhões de reais. A reforma da Previdência, ela vem também com esse bojo de ajustar os regimes próprios de previdência. Se Campinas está assim, isso não é diferente no país, não. Todos os regimes próprios têm o seu déficit. Então, a reforma ela veio para poder fazer esses ajustes necessários ao regime de previdência para poder garantir o pagamento de quem se aposenta efetivamente. Então, essa medida do regime de previdência complementar é uma das medidas tomadas pelo governo federal para que, nos próximos anos, ele contenha o gasto
e o custeio com o regime de previdência. E, com certeza, na hora que ele estabelece o teto, ele contém um pouco o gasto para o futuro, mas não no presente. Marionaldo, a gente está chegando ao final do programa, mas o que eu sei é que hoje vai ter um protesto por parte dos servidores contra o projeto. Como que está a conversa com os vereadores? Eu sei que vocês têm base grande lá formada. Há uma compreensão por parte dos vereadores pela aprovação do projeto? Como que está isso? Rose, o desenho é o mesmo. A gente tem lá um quadro de vereadores e a gente tem dialogado com eles e dito a eles o seguinte: primeiro que não está na nossa alçada de implementar ou não. Isso é uma obrigação de fazer pela emenda. O Tribunal de Contas já cobrou. O Tribunal de Contas já cobrou da municipalidade, já cobrou da Câmara e já cobrou de nós aqui. Qual é a medida que a gente está tomando com relação à questão do regime de previdência complementar? Nós falamos, nós encaminhamos o projeto de lei que está em acordo com aquilo que a Previc fala. O ordenamento jurídico que a Previc estabelece para o regime de previdência complementar. Agora, por outro lado, você terá outros vereadores que eles têm aí a sua base centrada no funcionalismo e ele tem um diálogo com o funcionalismo. A gente espera, na audiência, esclarecer o máximo para o servidor que ele não será afetado. Esse servidor, nós não estamos tirando direito, nós não vamos aprofundar, não vamos estar criando nada para poder tirar direitos dos servidores. Agora, o regime de previdência complementar é uma obrigação de fazer do município de Campinas. Ele não tem outra opção. Se ele não fizer isso, Rose, só concluindo, o município não recebe novos financiamentos, não recebe aporte não pode firmar contrato com Caixa Econômica, ele não pode fazer absolutamente nada. Isso daí está estabelecido como condição para que a gente possa fazer o regime de previdência complementar no município de Campinas. Tá certo. Joia. Bom, Marionaldo, quero te agradecer muito pela entrevista e vamos estar acompanhando aí toda a discussão. Muito obrigada, bom fim de semana e boa tarde se você conseguir. Você foi maligno agora, Zezé. Ter servidor do pé não é uma coisa fácil, não é. Mas o Marionaldo tem experiência, ele foi sindicalista, Zezé. Ele tem experiência. Um abraço, obrigada. Zezé, eu espero passar por mais essa de forma incólume e coube a mim, como a própria Rose falou, está à frente da gestão do Camprev. Eu digo para você que estou aqui há 2 anos, já tenho aqui a avaliação positiva de que a gestão, tanto do Tribunal de Contas como do Ministério da Previdência, a gestão tem sido de forma responsável. E mais uma medida de forma responsável, a gente tem buscado isso daí, buscar a eficiência do nosso regime. Porque, na verdade, eu pago a conta enquanto servidor público, vocês pagam a conta, e essa conta a gente precisa mostrar para a sociedade que a gente tem solução para poder resolver isso. E não ficar com o peso de que o regime de previdência ele é caro. Mas a gente precisa buscar alternativa. O regime de previdência complementar é uma alternativa e ele não vai tirar direito de servidor hoje, em hipótese alguma. Mas eu agradeço o espaço com vocês. Obrigada, Marionaldo. Bom, gente, vamos embora. Pessoal do